Começando mais um estudo semanal para essa primeira semana do mês de julho. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos todos os dias. Essa semana infelizmente não consegui fazer o estudo semanal ontem, na segunda, então vou ter que fazer hoje, terça-feira. Aproveito para falar a revisão dos últimos dias, diário de trade do índice, dólar e também ativos internacionais. E, ditos avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Começando a falar a respeito do dólar, aqui semana passada eu tinha feito o estudo da segunda-feira, então segunda-feira foi dia 20, deixa eu só puxar para trás. 20 não, desculpa, peraí. 20, tá certo. Ou não sei. Mas, deixa eu ver aqui de data. Hoje é dia 1º. Dia 23, tá? É 23 então. 23 aqui. Comentei do dia 23, que foi todo esse movimento aqui. Como que segunda-feira passada fechou? Dentro desse canal de baixa ainda. Aí, na terça-feira, a gente teve uma abertura. Aqui, testando essa região de fundo, extremamente importante. Lembrando que terça-feira não tinha acontecido aquele fato lá do copy trade, então os movimentos aqui estavam assim normais. Em relação à abertura, gráfico de candles, eu não vejo nada, nenhuma média aqui em tendência para se pensar em fazer alguma coisa, nenhum setup em relação à abertura para pensar em dólar, então não vejo nada. Movimento aqui, se tivesse dado alguma oportunidade, seria apenas em relação ao Renko, troca de cor. A gente tem aqui o teste da região do fundo. Ainda nada para ser feito. Volta para a região da média 200. É claramente um cenário que não tem o que fazer. E aí fecha na terça-feira tentando romper CLT aqui desse canal de alta. Quer dizer, canal de baixa. E aí na quarta-feira a gente já começa a ter um movimento bem diferente. Aqui a gente já começa a ter um alinhamento das médias, subindo aqui de forma até um pouco esticada na primeira hora do dia. Só que pensando em questão de gatilho, nesse dia que estava testando essa região desse topo, dessa lateralidade lá de trás. E aí temos aqui um pullback, só que esse pullback não é bom, porque foi agressivo demais na média 20, então eu não consigo pensar em gatilho de compra. E também nem deu bom gatilho de compra. Todos os candles depois foram bem, assim, horríveis. E aí demorou demais para tentar sair dessa região aqui. Eu lembro que eu estava acompanhando, pensando assim, que eu vi até um cenário de alta, mas quem pensou aqui em compras, né, estava perdendo talvez a paciência, porque o movimento não andava. Até que depois, meio-dia, teve aqui um impulso, só que foi testar a região de Keltner e foi rompimento falso e voltou novamente. Voltando para as médias, deixando elas aqui ficarem meio sem tendência. Então já foi um cenário que eu já não achei legal. E aí foi até o final do dia. Aqui na quinta-feira, aí nós tivemos um movimento bem assim, peculiar, né? Que foi o que aconteceu no final do pregão. A gente teve uma situação abertura, médias também sem tendência. É gap dinâmico? Mas dólar não é assertivo, não dá muita oportunidade. Inclusive, esse dia seria uma das situações, não deu oportunidade. Ancorou nas médias e caiu, buscou a 200, faz pullback. Eu vou vender aqui. Extremamente perigoso operar em torno a 200. Esse dia teria ido, né? Forte. Se tivesse pensado em alguma coisa gatilho para se fazer, seria pelo Renko. Renko, única oportunidade aqui. Então o movimento, tudo aqui que foi acima desse caixote, acabou sendo um rompimento falso. Não conseguiu ficar para cima, né? E a região voltou para dentro do caixote na parte de baixo. Pullback, eu vou vender. LS ativo, esticado, não foi nem acionado, então não faço nada. Deu algum candle aqui de pullback lateral? Não. O movimento acaba renovando o fundo. Fica muito travado. Aqui a gente vê que, por mais que... tá até bugando aqui meu gráfico por causa daquele candle. Mas antes de acontecer aquele fato, a gente viu então que o cenário, por mais que tenha caído, foi uma queda com médias bem complicadas. Quando estava dando talvez possibilidade de gatilho, vamos imaginar um cenário aqui que não tem essa média 200. Aí o povo fala, eu só tiro a média 200 do gráfico para não ter esse problema. Seria um belo gatilho isso aqui. Seria um belo gatilho, com alguns riscos, né? Mas a gente tem a 200 na cara, então não tem como fugir. Então o movimento aqui depois começou a cair em forma de canal. E aí nós tivemos essa barra aqui no final praticamente do pregão. Faltando aí meia hora para finalizar.
Simplesmente foi aquela situação que todo mundo já sabe que foi a questão do fluxo, só resumindo. Simplesmente no copy trade, um copy trade que a administradora ali exige já um capital altíssimo para cada cliente que entra. Então, se você tiver só R$ 3.000 para entrar, você não entra. Tem que ser a partir, naquela época, né? Naquela semana passada, era a partir de 80 mil. Então, cada cliente conseguia, às vezes, operar ali muitos e muitos contratos, chegando alguns a ficar com média de 180 contratos de dólar. Agora pensa, se ela tinha aí umas 200 pessoas copiando ela, 200 vezes 180, o tanto de contrato aí que estava praticamente copiando ela, né, nessa situação aqui. E aí o que aconteceu foi, um operacional, eu odeio até dizer operacional, porque uma hora essa bomba chega, que simplesmente faz preço médio para trás. Então, não é a primeira vez que faz isso, já fez outras vezes, chegando a ficar com mais de 400 contratos ela mesma ali postando os stories. E nesse dia específico ela estava fazendo médio para trás. Acredito que não seja ela que estava operando, porque ela estava viajando, inclusive está em viagem. Então ela comprou desde o início do dia e ficou comprando, e as contas secundárias e as contas filhas estavam copiando também esses movimentos. Só que a Naba chegou, simplesmente 18 horas, que é mais ou menos o horário que algumas corretoras podem estopar essas grandes quantidades de contrato. Simplesmente estopou aqui e foi assim, muitos contratos entrando de uma vez. Para quem quiser fazer um replay de mercado, é bem interessante ali reparar como foi o movimento do fluxo. E foi assim, no piscar de olhos, pancada de uma vez, 80 e tantos pontos, porque não tinha liquidez suficiente, porque já que ela estava comprada, o stop de quem está comprado é venda, e entrou muitas vendas. E para vender, você precisa ter alguém comprando, e não tinha liquidez suficiente aqui nesses níveis de preço para tentar segurar esse movimento. Então, o causador dessa situação aqui foi essa questão do copy trade. Qual que é a questão? Barras assim estragam o movimento, porque a gente vê que chegou a patamares assim absurdo, 85 pontos uma barra 18 horas. Tem gente que defendeu que era notícia, que era, sei lá, alguma coisa lá fora. Lá fora não fez nada, foi aqui. E não era notícia, era realmente uma situação que é a primeira vez que eu vejo. Não sei se vai acontecer com mais frequência, se isso do copy trade se movimentando, mas a situação ficou feia. E aí, deixa eu só silenciar meu celular aqui que tá fazendo barulho. A gente tem a questão, né? Então, infelizmente, com esse movimento, como que eu vou analisar o dia seguinte, por exemplo, sexta-feira, com uma barra aqui? Isso aqui para mim vai ser o quê? Suporte, favelo gap? O que eu vou considerar? Eu vou desconsiderar esse movimento, fingir que isso não aconteceu e que meu suporte é esse aqui e não é esse fundo. Não sei como que o mercado interpretaria essas questões aqui. Eu não gosto. A real é que eu não gosto de barras assim que estragam o movimento. E para piorar, a gente estava tendo já a proximidade da rolagem de contrato. Então, sexta-feira, a gente teve aqui o mercado abrindo também com as médias sem tendência. Continuou sem tendência até o final do dia. Então, foi um caso de lateralidade que não é estranho, né? Porque geralmente quando chega de forma muito agressiva em relação a Keltner, tende a ficar travado no dia seguinte. Então, sexta, essa situação. Ontem, segunda, primeiro dia do mês, não teve esse gap, tá? O Erickson até chegou a me perguntar lá ao vivo se deu setup da VWAP. Não, se tivesse esse gap aqui, o setup da VWAP nosso é para retornar na média de 200, não para se afastar dela. Então, não teria nem o setup da VWAP. E aqui a gente não tem um gap. A verdade é que nós temos aqui, deixa eu abrir o contrato, fica mais fácil. Nós temos o contrato atual sem gap. Então, quem não lembra desse detalhe pode acabar interpretando coisas que não tem nada a ver. E aí, o cenário aqui, o que a gente poderia considerar, né? Já que o primeiro movimento do dia chegou a testar a região da máxima do dia anterior. E aí, se for ver, poderia ser um cenário de lateralidade por causa do dia anterior, tentando não levar em consideração o movimento aqui. E reparem, se a gente for olhar o contrato WDL Foot, na verdade, série histórica, né? Não tem essa sombra. Tem, na verdade, um mega candle. Mas se a gente for olhar aqui o contrato atual, é um caso de candle com sombra. Então, a gente poderia, talvez, considerar... meu profit está travado. A gente poderia, talvez, considerar que isso é um fundo. Poderia, né? A gente não sabe se o mercado vai usar isso aqui como um fundo mesmo. O movimento caiu forte, criando o favelo gap. Criando o favelo gap aqui, espaço. E aí, chegou nessa região aqui... esticada, LS ativo, deu essa barra. PFR, eu vou entrar aqui, reversão.
Reversão não seria porque não tem risco retorno para 9. O que eu fiz aqui de operação ontem, inclusive muito tempo sem fazer no dólar, não sei nem porque que eu inventei de fazer essa operação aqui, ainda mais se for pensar de contra-tendência. O movimento, eu olhei até pelo macro, né, que não parava de cair. O contrato atual tá horrível para ver isso, mas no macro o movimento não para de cair, então poderia ser uma trava porque está caindo, mas garrado já. Se for olhar no diário, as quedas já estão garradas. Extremamente arriscado o que eu fiz ontem. Achei péssimo ter feito, mas o dólar me atentou. E aí, voltando aqui pro gráfico, deixa eu voltar aqui, foi nessa área aqui. E aí, mudando de layout para ficar mais fácil a cor do candle, fiz a compra pelo Renko. O movimento tava querendo subir bonitinho, voltou e deu esse candle. E aí já começou a dar um cenário que isso aqui parecia o quê? Um respiro. O que eu entrei foi apenas um respiro. Isso aqui é cara de renovação de fundo. Vai pegar essa liquidez aqui. Então, antes de chegar a me estopar com a troca de cor, já estopei antes. E quando trocou de cor para venda, inventei de fazer venda pelo Renko. Que aí foi o cenário que eu tava até postando stories, que eu não sei porquê. Simplesmente nessa barra aqui, minha ordem de entrada ficou aqui embaixo. Então já perdi 2,5 pontos do ponto que era para entrar, né? E eu entrei a mercado. Cada nível de preço foi executado um contrato. E aí o movimento... Não acho que é falta de liquidez. Não sei o que é, se era questão de corretora, RLP, sei lá, porque RLP afeta muito a questão de ordem a mercado, né? Mas não sei o que foi. O movimento aqui simplesmente já voltou e óbvio que me estopou. E para quem entrou junto, eu ainda levei stop de 2,5 a mais, né? O movimento fez o pullback e adivinhem só, fez o pullback, ancorou nas médias e caiu. Então, ponto que eu entrei ponto errado. Essa segunda operação. Realmente afastado das médias, foi mais pelo Renko. Sorte do Renko que eu entro com menos contratos, né? Se fosse pullback de médias. E aí aqui, isso aqui é um gatilho. Olha, poderia até ser, mas o cenário do dia, para quem estava acompanhando ali, esse dólar tava travando demais. Demais mesmo. E aí tentou cair com dificuldade, só foi depois. E aí depois de meio-dia, que eu já nem estava nem mais aqui no pregão, a gente vê até pensando possibilidade de gatilho pro back lateral, esse 45. Pode até considerar. Mas é aquilo, né? Essa sombra daquele candle anterior, vamos fingir que não aconteceu então, né? Parece que o mercado não está se importando com essa sombra. Então a gente pode até considerar aqui a possibilidade desse gatilho, mas é na parte da tarde. Foi o melhor então, acho mais bonito do que esse aqui atrás, porque esse aqui atrás estava enrolado o movimento, não estava andando. Mas acabou indo, criou um fair value gap, voltou, preencheu o fair value gap e travou até o final do dia. Já no dia de hoje eu já não fiz mais nada, a gente tem a abertura com long leg doji, testando o fundo do dia anterior, não conseguindo cair mais, e aí voltou, só que, olhem, a alta de hoje é aquele tipo de alta que não criou-se fair value gap, então é uma alta saudável, só que péssimo de operar, porque a gente só vê aqui o movimento com pivôs muito fracos. Então não é um cenário aqui interessante. Gap entre candles, em todos os candles teve praticamente gap aqui na parte da manhã. Parte da tarde nem se fala. Então, o cenário aqui hoje já bem mais feio. E se a gente for falar da questão do macro, o macro do dólar tá inacreditável o movimento, porque não para de cair. Porém, contudo, entretanto, vem aqui um ponto importante. Olhem a SLT que tá passando aqui. SLT é aquela lá do semanal, do nosso alargamento. Então, é uma SLT aqui. Então, região de fundo, nesse ponto. Olha o tanto de semanas que nós temos de baixa, só essa barra positiva no meio do caminho. Muito estranho. Se essa barra positiva não existisse, a gente teria aqui praticamente um intervalo de 12 candles, 12 semanas, só queda, queda, queda e mais queda. Não para de cair o movimento. Tem também o fato que, se eu for considerar, isso aqui pode ser um canal de baixa. Ó. A LT tá aqui, esse aqui também. Então pode ser alagamento ou canal de baixa. De qualquer forma, é a área de suporte. Essa área aqui está travando muito. Sem falar que aquela barra de quinta-feira daquele copy trade chegou num ponto extremamente importante, que foi essa área desse fundo aqui, que pela teoria de Down foi o último grande fundo que nós tivemos desse movimento de impulsão de alta, que era onde nós tínhamos tudo para formar um oco, né, e não formou. Então é uma região que inclusive é muito forte e chegou muito perto. Acho que já é momento, né, de fazer uma alta aqui. Depois eu falo até dos DIs também para dar essa confluência.
Só comentando a respeito de médias, aqui a gente tem a questão de sobrevenda também, região de sobrevenda. Está longe da média 20, está precisando de correção novamente em relação ao dólar. E aqui reduzindo o tempo gráfico para facilitar, vamos direto para o diário. O diário aqui a gente já vê que tem uma LT que eu vou ter que tirar, mas eu vou precisar reduzir mais o tempo gráfico. Deixa eu só puxar esse caixote para cá, porque é um ponto importante. Esse daqui de cima eu vou tirar, não tem efeito agora. Esse aqui também. E aí vamos agora para os 60 minutos. O que eu vou ajustar? Vou tirar isso aqui. Isso aqui eu vou deixar porque parece que os fundos estão respeitando. E aqui eu vou também duplicar esse LT, mas eu vou ajustar de um outro jeito, porque parece que está caindo de uma forma peculiar, abrindo. Não é uma figura isso aqui, tá? Não é deriva ou cunha, não é, pelo contrário. Essas outras figuras aí, geralmente, elas afunilam. Só que essa aqui tá abrindo o movimento. Vou tirar esse caixote aqui também. Só que esse aqui de baixo, eu vou deixar ele, tá? Esse ponto aqui, acho relevante. E pra cima, por enquanto, nada. Então, esse é o fundo aqui, desconsiderando aquela sombra do candle da quinta-feira. É o fundo importante que nós temos, que é o ponto aqui quase 5,45, que já é um preço bom, né? Sem falar que nós estamos na região de 5,50, que também é um patamar de preço extremamente importante e está caindo de uma forma muito esticada. Lembrando aquelas coisas que eu falei em relação ao tempo gráfico maior. E aí nós vamos para a questão do mercado de índice. Só falando da VWAP do mês anterior. Mês anterior, aqui a VWAP, a gente teve a proximidade, tá? Nos dias finais, então a VWAP do mês anterior acabou respeitando aqui. Fora isso, agora falando do índice aqui tem mais algumas coisas importantes para comentar. Vamos falar da semana passada primeiro, dia 23 de junho. Puxar aqui. 23 de junho, eu tinha comentado dessa segunda-feira. Essa segunda-feira aqui não tinha feito nada, a gente teve um movimento bem travado na parte da manhã, depois acabou desenvolvendo. Mas sombras, 9,20 perderam força. Caiu de uma forma meio estranha. Eu não vejo gatilho aqui, só ressaltando que eu falei segunda passada. Não vejo bons gatilhos. Depois que um gráfico parado é lindo, né? Querer caçar pro back. Só que na hora que a pessoa puxa para trás e vê esse candle aqui, olha como que estava caindo. Parecia até que tinha um afunilamento, testando muita média, formando pivôs muito fracos aqui. Então não é um pullback normal, mas acabou criando força exatamente depois desse último. Então um gráfico parado é fácil, né? Falar que esse aqui foi gatilho, mas não foi bonito. Depois o movimento travou. E aí na terça não é gap dinâmico, a gente já teve uma abertura forte de alta, já recuou aqui forte, mas é em torno da média 200. Em torno da média 200, travado inclusive. E aí nós tivemos aqui o rompimento quase 11,6, infelizmente rompeu e fiquei só observando. Fez uma deriva aqui bem feia, travou nessa região, 9,20 perderam força, caiu em forma de canal e aí no final do dia teve uma força aqui de novo para chegar aqui e fazer um pullback que não é operável também. Então, cenário nada interessante. Já no dia seguinte, a gente teve aqui quarta-feira, eu vou até depois mostrar no Renko o que eu cheguei a fazer nesse dia. A gente teve já uma abertura extremamente legal, né? Muito forte aqui, mas de gatilho eu também não vejo. Só se for pelo Renko. Renko sempre daria oportunidade, né? Mas gráfico de candles não, caiu de forma esticada. Se eu for marcar a primeira barra do dia, que é justamente aqui o ponto que a gente tem da primeira pernada, né? Chegou um pouco mais perto do 161, que pode ser o fundo. E aí travou nessa região, fez um pullback aqui. Esse pullback foi muito agressivo, a gente pode considerar que até quase subiu em forma de tipo uma bandeira. Tentou cair, renovar fundo, faz um pullback aqui. Se a gente for reparar, muito arriscado realmente essa operação pensar em vendas. 9,20 pareciam que já iam cruzar, o cenário já era para ter caído, não estava caindo de jeito nenhum. Fiz a venda aqui nessa região pelo Renko, já eu mostro o Renko. Vou até aproveitar e vou mostrar. Renko 25, foi aqui, ó. Simplesmente a gente fez a operação, um movimento simplesmente estopou, não conseguiu ir. Era um fundo interessante para talvez poder romper, até porque nós tínhamos aqui, ó, como é que fala? Um suporte, né? Um suporte aqui que poderia ser
uma criação de uma nova tendência, então a gente poderia estar num ponto de liquidez, só que não foi. E aí travou e estopou. Então, não fiz mais nada. Depois, stop de renco, stop de troca de cor. Movimento, as médias já ficaram ruins. E aí renovou fundo, só que renovou de uma forma nada a fazer. Foi rompimento falso, voltou e a gente começa a ter uma confirmação aqui de ser uma LT e aqui também. Então, o cenário caindo em forma de canal. Então, não é um caso de grande tendência, é um caso aqui de pivô muito fraco também. Se a gente for ver, caindo assim. Isso aqui é um cenário que não é uma tendência forte. E aí, dia seguinte, quinta-feira, abriu com gap que não é dinâmico, abriu em região da 200, área de gap de trap zone, travado, e aí consegue renovar, mas vejam bem a trollagem que foi. A gente estava até acompanhando o fluxo nesse dia, rompia topo, rompia topo, rompia topo, rompia topo, rompia... Não ia, no movimento não conseguia ir com facilidade, voltava. Então, a depender de quem tem um operacional de pensar, eu vou comprar aqui. A depender se colocou stop na própria barra, teria estopado. Eu vou comprar aqui. Tomou stop aqui. Eu vou comprar aqui. Essa aqui pelo menos eu teria estopado. Então, o movimento aqui, o fluxo foi uma trollagem feia para tentar sair dessa região 200. Conseguiu sair. E a partir dessa região aí começou a deriva. Deriva depois também. Cenário bem que eu não gosto nem um pouco de operar. E aí depois travou, caindo em forma de canal e finalizou o dia. Sexta-feira a gente teve aqui uma abertura em gap de alta e gap dinâmico, só que sem gatilho pra gente. O movimento já começa a cair muito forte. E aqui nessa área aqui, inclusive, renovou fundo, tá? Renovou fundo com esse pullback aqui. E aí caiu de forma esticada e chegou nesse ponto, se a gente for considerar. Vamos tentar marcar uma retração aqui. A gente tem a área de 61, tá? Então, a área de 61, o movimento foi muito forte. Temos esse gap aberto aqui do dia anterior. E aí, nessa área aqui, começou a dar oportunidade em relação a renco. Se eu for puxar do dia seguinte, quer ver? Aqui, a gente teve a primeira troca de cor interessante. Troca de cor aqui nesse ponto, que foi aqui embaixo também. Deu troca de cor, o movimento subiu bem, foi interessante. Inclusive, nesse ponto aqui, eu até falei assim, vou fazer parcial na hora que fechar o Fair Value Gap. Nós tínhamos Fair Value Gap aberto aqui, então o fechamento é nesse ponto. Fiz a parcial, primeira e única parcial que deu para fazer. O movimento voltou muito forte, protegi para não acontecer de retornar muito e pegou minha proteção. E aí, quando o movimento voltou, faz esse pullback aqui, que foi pelo 10R, né, pullback de renco. Deu esse pullback aqui, entrei e ele me estopou. E aí preferi não fazer nada mais, porque eu já tinha tomado stop na quarta, stop tranquilo. Aqui a primeira operação, essa tinha recuperado. E aí simplesmente essa aí já estava me estopando de novo, me deixando complicada aqui, mas é renco, tranquilo. E aí o movimento, deixa eu voltar para 12R, foi subindo esse corno, foi subindo, 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 devagarinho, com barras bem feias. Voltou, enroscou nas médias, tentou ir de novo, não conseguia, então um cenário, assim, caótico. Então, mas é normal, né, acontecer esse média de 200, então fazer o quê? E aí, hoje, se tivesse essa barra de abertura aberto abaixo aqui, seria um gap dinâmico, seria bem interessante, mas não foi. E aí ontem. Ontem a gente teve aqui a barra primeira muito forte, mas não é caso de gap dinâmico. Tentando sair desse enrosco dessa média de 200, o movimento aqui renova fundo. E aí, nessa área aqui, vamos para algumas situações que chegaram a dar oportunidades, né? A gente teve aqui um cenário, então, de queda forte, criando um Fair Value Gap, voltou para preencher o Fair Value Gap, não respeitou a retração do dia, passou a retração, então foi além, e o movimento começou a voltar. Nessa volta aqui, a gente teve uma situação de pensar em possibilidade de venda. Aí deixa eu puxar novamente para cá, dia 30 de junho, né? Deu venda, troca de cor, fiz venda na troca de cor nessa região, porque gráfico de candles eu não consigo muito ver aqui gatilho alguma estratégia backtestada. Então foi aqui a primeira venda, movimento até andou, assim, se for ver, 270 pontos, não fiz parcial, voltou e me tirou. Voltou e me tirou aqui
né, depois na troca de cor. Essa troca de cor, quando fez, eu não fiz a compra. Esperei pra ver como que ia reagir, porque médias aqui todas apontadas ainda pra baixo, essas aqui, 20, 50, 80. Então, eu esperei pra ver. O movimento subiu forte, rompe máxima do dia. Inclusive, essa barra seguinte deve ter assustado muitas pessoas aí. Barra muito forte, só que essa barra não conseguiu dar continuidade. E aí, quando essa outra estava formando, voltando forte, já vi um cenário aqui. Não tem mais média de 20 forte para baixo, não tem 9, quer dizer, 80, 50, não tem. Então, o cenário aqui é mais a price action, já que anulou essa queda com esse movimento de alta, agora tá querendo fazer talvez um pullback, é price action puro isso aqui. Movimento para alta, mas gráfico de candles não tem estratégia, então o que me sobra é Renko, que foi a troca de cor. Então, segunda operação, troca de cor, compra aqui. Movimento subiu de forma esticada, bem forte, interessante, pegando liquidez, que inclusive é liquidez, porque é o topo de quinta, o topo de sexta, e aí o movimento subiu esticado. Nessa alta a gente teve o back de 10R, que foi onde eu aumentei minha mão. 10R aqui. Mas está na VWAP Band. Já é a nova versão do backtest, a gente pode operar nessa região da VWAP Band. Tem que esperar a nova cruzar a VWAP Band, etc, etc, etc. Não vou falar todos os detalhes, né, porque vou postar esse vídeo aqui no YouTube. E aí, movimento, a gente teve oportunidades parciais e eu cheguei a fazer minha última parcial exatamente no topo do movimento até aquela hora. E essa barra 27 pegou minha proteção. Aí pegou minha proteção e já não fiz mais nada. Aqui em relação a esse pullback aqui pelo menos não vejo nenhum interessante. Depois as médias de 9,20 já ficaram flats. Olha a 20, reta praticamente, reta. E aí a gente tem um cenário aqui, pulando o topo. Então a gente pode considerar que era tipo uma deriva. E aí simplesmente conseguiu renovar, mas com um pouco de dificuldade. Faz um pullback bem complicado aqui, não vejo possibilidade de gatilho. Aí deixa eu arrastar pra cá. A gente tem aqui um movimento... esse aqui é pullback. Poxa, mas 4 horas da tarde? Pode até ser. Pelo jeito como estava subindo, seria um pouco complicado. Não é tão ruim, né? Tem piores aqui embaixo. Mas movimento aqui não teria andado tão bem, se for ver. Não andou muito, não. Então, 205 pontos. Já era quase as últimas horas aí de pregão. E travou. Já hoje, a gente teve aqui uma situação complicada, porque ontem já andou uma variação absurda. Se for ver da questão de abertura, da abertura com o topo, andou 2.000 pontos. Então, assim, de variação, não foi uma variação tão forte de porcentagem, mas se for ver de onde foi o fundo pra cá, poxa, 3.500 pontos é bastante coisa. Esses últimos dias não estão andando isso tudo. Então, um movimento esticado, dias depois, tende a ficar travado. E aí foi o que aconteceu hoje. Uma abertura até mais forte, né, do que o resto do dia, cravando o Keltner. Deem atenção em relação ao Keltner, porque isso aqui é muito forte. E tem o fato que depois eu vou comentar, que nós temos divergência do Ibov com o futuro. E talvez esse movimento do futuro hoje tenha sido para tentar se aproximar mais do Ibov. Então eu não consigo pensar em compras aqui com o futuro querendo renovar a máxima histórica e o Ibov longe. Não rola, é uma divergência absurda que muitas outras vezes, inclusive de operação, é para pensar no contrário. E aí eu até comentei, eu não vou caçar vendas aqui porque é um ponto que vai atrair mais compradores. Eu pensaria mais em vendas depois que testar esse fundo aqui, que voltar para a região de 50%. Só que quando chegou aqui, olha isso, código de barras, não tem o que fazer. Média sem tendência. E aí depois não acompanhei mais. Movimento subindo aqui em forma de deriva, um cenário juntando aqui parece uma grande deriva, não dando aqui muito o que fazer de oportunidade. A pessoa pensa, já está acima de 140 mil, não esqueçam, esse é o futuro, e a rolagem de contrato foi muito recente, a gente tem aqui divergência, né, de pontos em relação ao Ibov, então é mais importante a gente comentar em relação ao Ibov. Mas aí vem a questão, só ressaltando hoje, então não fiz nada. Amanhã, quarta-feira, e aí nós temos mais 3 pregões essa semana e vamos comentar aqui falando a questão do Ibov. O Ibov, o que eu estou querendo dizer dessa divergência, o que é isso que eu estou vendo? É o seguinte, nós temos aqui, primeiro, né, lembrando, nós tínhamos um testou a máxima histórica nesse movimento aqui, de forma esticada, começou a corrigir, e está querendo fazer renovação de máxima de novo. Eu não duvido que venha renovar a máxima, tá? Só que tomem cuidado porque está esticado ainda. Vai ficar longe da média 20 de novo e vai ficar sobrecomprado de novo.
E as últimas sobrecompras e sobrevendas acabam respeitando. Então, isso aqui pode ser um pullback falso. Um pullback falso, mas está fazendo pullback da 9. Mas olhem a 20 também. Nós temos aqui não só isso, tem a SLT passando, a SLT lá de 2021. Então, um ponto aqui extremamente importante. E aí começa a situação. Vamos agora pro diário. Só ver se tem uma coisa. Pode subir, mas favela gap aberto não é legal. Isso aqui vai voltar uma hora ou outra para preencher. E aí isso é complicado, porque poderia voltar agora, né? Antes de querer já ser afobado, de renovar máxima, sem olhar para trás. A gente vem pro diário, e aí o diário já começa uma certa divergência. Ignorem o candle de hoje. Então, olhem o candle de ontem. O candle de ontem, em relação à máxima histórica, tinha uma distância de quase 0,80. Se a gente for olhar em relação ao futuro, o futuro, ontem, com o topo, era só 500 pontos. E aí o futuro está renovando, ó. Renovou praticamente a máxima histórica. Só que o Ibov não fez, e a gente tem divergência. Então, isso fica mais um critério que a gente pode imaginar que isso vai ser rompimento falso. Isso aqui tá já indicando uma grande lateralidade, tá? Uma grande lateralidade. Teria mais atenção em relação a isso. E olha que estranho, enquanto o futuro tem um fundo assim, mais ascendente, o Ibov não tem fundo ascendente nenhum. Saiu do fundo aqui e está indo direto para o topo. Indica mais uma vez, mais uma tese de rompimento falso. Então aqui é uma área bem forte de resistência. Nós estamos praticamente nessa área. Aqui falando da questão do diário, inclusive, o diário criou o favela gap com o dia de ontem. E todos os favela gaps desse meio aqui sempre foram preenchidos nessa região. Então, mais uma circunstância aqui. E aí a gente vem, reduz o tempo gráfico, olha o movimento como subiu de forma muito esticada, está chegando em região de topo de forma esticada, média que até nos 60 minutos está sobrecomprada, então já é um aviso que eu não consigo pensar em compras amanhã na abertura. Pensaria mais em movimento de venda, está extremamente esticado. Olha o favela gap dos 60 também. Aqui comentando da VWAP mensal, da VWAP do mês anterior, ficou próximo do preço, então tá tudo bem. Mas a VWAP de agora não vale nem a pena comentar que é hoje, né? A primeira VWAP do mês de julho. Mas comentando aqui a respeito do gráfico oficial, mesmo com essas divergências, a gente tem aqui essa região de resistência que eu vou só atualizar aqui. Lembre-se, a gente está com o mercado em região de resistência. Não tentem me incentivar a fazer operações de compra amanhã. Não consigo desse mercado que está subindo desse jeito. Isso aqui parece, inclusive, uma deriva até nos 5 minutos. Não consigo. Não tentem me influenciar a pensar em compras. O movimento com a 200 extremamente esticada para cima. O mercado está estressado. Aqui a questão do índice, eu acho que era só isso que eu tinha que comentar. Mas falando aqui a respeito, por exemplo, dos DIs, que pode influenciar bastante, e que a gente tem aqui, deixa eu tirar as médias, porque fica mais fácil. A gente tem um cenário... semana passada eu comentei, né? Estava travado aí nesses últimos dias num range extremamente chato e houve um rompimento absurdo. Esse rompimento foi confluente com a queda de dólar e alta de índice, só que ficou esticado e está confluindo com a queda de dólar lá fora, que também vou comentar que está extremamente esticado. Temos espaço aqui em cima pequeno de favela gap, só que os DIs chegaram no seu ponto de alvo, que era essa barra aqui que criou aquele favela gap, e o movimento foi monstruoso para cima no final do ano passado. Então, voltou, preencheu, foi no seu alvo, tá aí. Então, chegou nessa região aqui. A partir daqui para frente, a gente pode ter um movimento um pouco mais diferente. Média, a gente tem a média 200 lá embaixo ainda, só que olha só, sobrevendido já. Última vez que chegou em sobrevenda, fundo, olha o movimento forte de alta. Aqui, movimento forte, isso no gráfico semanal, nós estamos no cenário assim. E isso vai juntar e confluir com o dólar lá fora está sobrevendido, vai juntar com o índice nosso que está esticado na alta, então a gente pode começar a ter um movimento a qualquer momento, não só daqui, mas da bolsa lá fora também de renda variável, de começar a fazer um movimento de queda de bolsa e alta de dólar, tá precisando. Falando aqui a questão do IFNC, o IFNC que é o espelho do movimento do Ibov, né? Esse movimento recente até está parecido. Então, se a gente for ver, está até interessante, parecido, pullback. Só que o IFNC está mais longe do topo.
está quase 2%, o Ibov já está praticamente na máxima, então isso tem que levar em consideração também. Favela Gap aqui embaixo, está voltando para a região de sobrecompra. Vai dar divergência aqui, tá? Vai dar divergência se renovar máxima. E aí uma coisa que eu estou lembrando agora, que até o Vlad tinha comentado, olha uma coisa absurda que nós temos aqui em relação, acho que é o gráfico diário. Deixa eu ver aqui qual que é. Só um minutinho. Aqui em relação ao gráfico do mensal do Ibov, que eu não sou muito de ficar olhando porque é muito tempo, né? Gráfico assim, mensal. Mas olha isso aqui também, nós temos aí renovação de máxima, só que o IFR não está renovando. Nossa, isso aqui é catastrófico, viu? Um cenário desse aqui é muito tenso, que pode vir a acontecer depois. Então, o cenário macro não está legal. E aí, se eu for olhar aqui Vale e Petro, comentando em relação às duas, a Vale nem vou dar muito assim comentário, porque eu não gosto de olhar o gráfico dela, mas Petro fez o movimento que eu tinha comentado. Aqui, voltando para um gráfico sem médias. Semana passada eu falei que essa barra aqui foi muito forte, criou um favela gap. E aí voltou, preencheu o favela gap. Agora pode, se quiser, né, fazer um movimento de alta para preencher. Agora é essa região aqui, ó. Seria interessante fazer um pivôzinho aqui de alta. E aí aqui ser um ponto de trava. Voltando, agora nós vamos falar a respeito lá fora. Por que a gente pode usar... O que a gente pode usar como confluência, né? Primeiro, DXY tá caindo muito forte. Tem um bom tempo que eu não vejo uma barra assim sequencial, mesmo que fracas, mas sequenciais. E simplesmente isso está ajudando o dólar aqui a cair. E o movimento do índice também a subir. Chegou a patamares muito baixos que eu acho que não chega aí. Deixa eu ver. Lá 2022. Então estamos aí. 2022 nada. 2022 aqui nessa região desse fundo. Então o dólar está desvalorizando bastante ao longo desse ano, tá? Em relação às ações, o movimento já está fazendo algo assim inacreditável. Voltou a renovar máxima, de forma agora esticada, barras aqui talvez acionando stop aí de quem vendeu, né, a longo prazo, e renovando máxima mesmo, muito forte. O S&P esse é o gráfico do S&P. O Nasdaq também chegou a renovar máxima histórica, só que vou até colocar aqui, só que o Dow Jones a gente não tem ainda, tá? Então, é o próximo foco ver se esse bonitinho aqui vai conseguir fazer isso. Porque ele está perdendo o Dow Jones está perdendo a correlação com o movimento do gráfico do Dow Jones em 2008, se fizer isso. Porque até o momento estava tudo igual. Esse movimento de alta, não. E aí, passando para frente, olha o nosso EWZ. O movimento do EWZ. A gente tem aqui uma alta hoje, só que parece que ainda está em canal. E se eu for marcar, então, se eu for traçar uma LT, daqui pra frente, a gente tem aqui a possibilidade de ser uma LT, tá? Movimento aqui, região de resistência. Temos índices asiáticos também, chegando em região de máxima desse ano, tá? Hang Seng, o VIX, isso também assim, me intrigando. O VIX está a patamares baixíssimos, tem um bom tempo que a gente não vê assim o VIX tão estressado. Teve aquele período de abril, do tarifaço do Trump, mas não foi muito pra frente. Só que tá numa calmaria esse VIX, e isso me preocupa, porque calmaria demais, mar turbulento tá vindo daqui a pouco. Minério de ferro, não preciso comentar. Do petróleo Brent aqui, a volatilidade que teve foi aquela questão do Irã e Israel. O movimento voltou para baixo de $70, isso é bom para controlar a inflação no mundo todo. Questão do ouro. O ouro segue em patamares aqui praticamente fazendo uma lateralidade para renovar a máxima de novo. E aqui em relação a essa parte, beleza. Falando de notícias essa semana, a gente tem notícia de payroll. Assim, igual hoje. Eu nem tô dando muito foco, movimento assim de notícia que vai causar um grande impacto. Eu tenho um bom tempo que eu não vejo algo do tipo. Então, mesmo que seja 3 estrelas, não tá causando. Só toma cuidado para não estar em operação na hora. Mas a gente tem aqui, por exemplo, quarta-feira, amanhã, algumas coisinhas, 3 estrelas, mas não é de movimentar. O foco vai ser aqui, primeiro, quinta-feira. A gente tem feriado nos Estados Unidos. Eu achava que... tá, entendi. O encerramento é mais cedo, 13 horas. Então, quer dizer, eu acho que sexta não vai ter payroll. Eu achei... o payroll vai ser na quinta. Agora eu entendi, tá certo. Lembrei, payroll vai ser na quinta e não vai ser sexta, hein? Tomar cuidado com isso aqui. Então, payroll na quinta, a gente tem o mercado aqui
Não sei como é que o mercado vai reagir, porque tem um bom tempo, eu acho que eu não vejo isso na quinta-feira, porque geralmente quando tem feriado na sexta, a notícia é na sexta-feira seguinte. Não sei, nunca vi quinta-feira. Aqui, sexta-feira, a gente já tem, então, um feriado nos Estados Unidos, um dos mais importantes, né? Se não o mais importante do ano. Dia da Independência, 4 de julho. E aí o movimento... Opa, minha tela apagou aqui. Depois, óbvio, né? Que já que não é feriado lá, não tem notícia nem lá. Então, tranquilo. Um comentário importante que a gente pode ter também de movimento agora é o fato que nós estamos começando julho. O que isso tem a ver? É que 6 meses, o semestre já passou primeiro. Então, isso envolve vários fatores por trás dos bastidores que eu não faço muita ideia, mas balanço. Eu vi muitos sites de noticiário ontem fazendo algumas análises, vendo como que foram algumas empresas, vendo como que foi Ibov, o dólar. Então, a gente tem um fechamento semestral. E o fechamento semestral pode causar aí algumas mudanças de posições de carteiras, de fundos, não sei como que funciona realmente nos bastidores. Mas eu vi uma atenção muito forte em relação a isso, tá? Se a gente for ver, o dólar tem pior primeiro semestre em mais de 50 anos. Eu não estou falando. Quer dizer, deixa eu até ler comentário aqui, que então o real tem se valorizado, mas não só o real, tá? A maioria das moedas praticamente. Então não é só exclusivo isso no Brasil. A moeda americana vive um momento de forte enfraquecimento no mundo inteiro, acumulando queda superior a 10% em 2025, que é a pior marca para o primeiro semestre desde 73. Já comentei isso uma vez, ressalto. Eu gosto muito de ver essas manchetes assim, colocando qual foi o último evento que teve algo parecido, pra gente ter uma noção que a gente está passando por uma situação que, poxa, não vê desde 73. Olha o recorde que nós estamos presenciando. O que isso pode significar depois, né? Daqui a algumas semanas e meses a gente olhar esse evento atual, o que pode dizer? E aí, se a gente for reparar, o dólar, então, lá fora, vem ajudado muito o cenário aqui para cair. Que bom, né? Graças a Deus, porque se não estivesse ajudando lá fora, não sei qual seria o valor do nosso dólar. E tem vários motivos aí que tá acontecendo. Tem a questão do Trump, tem a questão da dívida americana que não para de subir. Tem a questão dos juros no Fed, essa cachorrada que tá lá, que eles não resolvem se vai cair, se vai ter canetada do Trump para tentar reduzir os juros. Que mais? Sempre tem alguma casa corretora recomendando o que esperar do dólar aí nos próximos meses, não gosto de ver. E aqui nós também tivemos aqui um cenário importante em relação ao Ibov, tá? A gente teve um ganho mensal aí para junho e subiu 15,4% até agora no primeiro semestre, que é o melhor primeiro semestre desde 2016. A gente sabe que 2016 foi uma época muito tensa aqui em relação à política interna. O que isso também está querendo dizer? Desde 2016, o que isso pode dizer depois? A gente vai ter uma queda forte? O que vai acontecer? Então a gente teve aí uma alta muito boa de variação nesse primeiro semestre do ano. E comentando de algumas coisas aqui ao longo da semana, né? Igual até falei semana passada, isso do Irã e Israel eu achei que ia prorrogar, né? Teria mais capítulos essa novela. Só que não foi novela, foi minissérie. De 12 dias praticamente. E se vocês forem ver no geral, o mercado não sentiu. A gente que acompanha aqui, poxa, abriu com o Trump nas tarifas, mexeu muito mais. E simplesmente o mercado tá pegando essas coisas ruins e tá digerindo isso. Bola, assim, vida que segue, bola pra frente, vamos deixar essas coisas no passado. Então a gente teve aqui alguns cenários, por exemplo, aquele ditado que fala, né? Venda em maio e segure até praticamente o resto do ano. Tem a questão do Trump com o Elon Musk ali, tem a questão teve uma instituição reduzindo a nota de investimento dos Estados Unidos, falei das tarifas, né? Teve a questão, teve as tarifas também, e aí teve essa questão agora do Irã, e simplesmente o S&P, por exemplo, dos Estados Unidos está ignorando e não para de subir. E se a gente for ver a questão lembrando, a gente está tendo o dólar caindo aqui e o Ibov subindo. Só que o nosso Ibov, considerando o dólar ao longo do tempo, né, não vem acontecendo isso. Isso é o gráfico do Ibov que nós temos desde 1963. Então, o que a gente tem aqui é um cenário que vinha subindo muito bem, só que desde aqui de meados de 2007, 2008, o nosso Ibov dolarizado, que é o EWZ, não vem renovando máximas.
Só que vejam também nesse gráfico, que coisa estranha. Se a gente for reparar, a gente está num patamar que olha a CLT passando aqui. Isso não parece uma figura ao mesmo tempo, uma área de suporte? O que que isso quer dizer? Será que nós vamos ter um forte sim, movimento do Ibov? Uma mega valorização, porque aqui é o Ibov dolarizado. Se ele subir, quer dizer que a gente vai ter dólar caindo mais ainda e Ibov subindo mais ainda. E aqui, se a gente for ver de questão de alavancagem, né, de ciclo, a gente teve aqui 24 vezes, aqui 14 vezes, aqui 35, aqui 20. Quanto tempo a gente pode ter esse de ciclo assim de alta? Porque aqui, por exemplo, durou quase 10 anos, mais ou menos. Aqui a gente teve um ciclo menor de tempo, aqui teve um ciclo muito maior, aqui também teve um ciclo muito duradouro, uns 10 anos. E aí, será que a gente vai ter um ciclo bom para o Brasil? A gente vai usufruir de algum movimento internacional? O que vai acontecer para a gente conseguir aproveitar esse movimento? O que vai acontecer? A gente só vai saber daqui a alguns meses, talvez. Outra questão, vocês estão vendo a cachorrada que está rolando, né, no Congresso, não preciso nem comentar, só esse comentário aqui, é preciso cortar gasto dos pobres. Outra questão interessante que as tarifas do Trump estavam para vencer agora em julho, parece que 9 de julho. Não sei, tá? Não sei se chegou a ter um acordo aí com os países, algum novo acordo, mas aquela suspensão de tarifas que era para até 9 de julho agora, não sei se vai prorrogar mais, se fez um novo acordo, então, só que se chegar próximo de 9 de julho e não ter novos acordos, já se preparem para ter movimento aí. A gente então tem a situação que as taxas tarifárias aumentarão da seguinte forma, né? Se voltar e tirar essa suspensão. Retorno das tarifas recíprocas, tarifas de até 50% sobre importações da União Europeia e etc. Aquela bagunça toda. Outra questão aqui que a gente tem a respeito do dólar. E aí vem dólar DXY, e aí vem um ponto que o mercado tá tudo muito estranho, porque se o nosso EWZ aproveitar uma queda de dólar, o dólar vai cair só aqui? Será por exemplo, países emergentes? Porque o DXY ele é o dólar diante de cesta de moedas que são de países desenvolvidos. E se o dólar está caindo, quer dizer que o dólar está desvalorizado no mundo. Só que se ele chegou nesse patamar de suporte e vier a subir depois, que eu acho que precisa, quer dizer então que em relação aos países desenvolvidos ele tende a subir. Mas lembra que eu falei que o EWZ está também num ponto de suporte? Então, o que vai acontecer? O que está, assim, quem está mentindo? Porque temos gráficos aqui com divergências. Temos a questão aqui do copy trade, né? Que aconteceu semana passada. Deixa eu ver o que mais que vale a pena comentar. Dow Jones está fazendo essa figura de afunilamento, subindo em afunilamento. E isso aqui eu achei bastante interessante. Isso aqui em relação ao sentimento dos investidores no geral em relação ao dólar. Então, não é novidade então que o sentimento em relação ao dólar nas redes sociais é bastante negativo. O que chama atenção é que esse mesmo sentimento, ele também está presente entre investidores institucionais, com hedge funds e fundos de pensão, por exemplo. Estamos diante de um exemplo clássico do trade de manada, só que com pessoas físicas e a maioria dos institucionais na mesma direção, o que geralmente isso não acontece. Apostando ambos atualmente na continuidade da desvalorização do dólar. Isso é muito estranho. E esse gráfico aqui, só um minutinho. E esse gráfico aqui ilustra, né, as apostas desses institucionais em relação ao índice do DXY. E aí, atualmente, né, eles registraram aqui o maior volume de apostas na queda do dólar das últimas décadas. Algo semelhante ocorreu no auge da pandemia em 2020, aqui, ó, nesse ponto. Pouco antes de uma forte valorização. Então, será que é também, olhando para essa imagem, um nível de suporte? Juntando com a questão que eu mostrei agora mesmo, o DXY está numa região de suporte também de um canal, a gente pode acabar vendo o dólar valorizando esses próximos dias, tá? Semanas aí, porque está realmente esticado. Então, acho que foram apenas esses comentários em relação ao dia de hoje, preparação para esses próximos dias. Tomem cuidado em relação ao índice, então, que nós temos divergência do Ibov com o futuro, região de topo de um, outro não está em topo.
Pode ser lateralidade, pode ser rompimento falso. Tem a questão que os DIs chegaram em um patamar extremamente importante, que pode ser ali a trava do dólar, e começar a travar o índice também justamente no topo. Então aqui está tendo confluência, mas a longo prazo eu não estou conseguindo entender muito bem o que está para acontecer, ainda mais quando eu olho o EWZ. O EWZ está um pouco mais confuso. Então, só ter atenção em relação a isso. E eu acho que era só isso então, beleza?